frente a um grupo grande de convidados aqui, muitos com extensa experiência em sistemas públicos. Temos aqui epidemiologistas, temos aqui virologistas, intensivistas, sanitaristas, Fiocruz, enfim, temos aqui hoje uma representatividade, Anvisa, temos aqui uma representatividade muito horizontal de todos aqueles. Temos vários parlamentares aqui presentes, ex-secretários de saúde, cada um aqui sabendo, conhecedor muito bem das redes de saúde dos seus respectivos estados. Temos uma história de construção de um sistema de saúde, temos ex-ministro aqui, Alexandre Padilha, não sei não temos o senador Serra, que ele está no Senado, mas acho que ex-ministro, o outro seria o Ricardo, o Saraiva, que foi meu companheiro de parlamento aqui há muito tempo, enfim, todos conhecedores muito bem do histórico de construção desse sistema de saúde. A característica desta doença, agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a Organização Mundial de Saúde concorda com a posição brasileira de que estávamos frente a uma pandemia. Pandemia é uma situação em que um vírus tem uma alta capacidade de presença em continentes e transmissão sustentada em vários desses continentes. O Brasil já vinha alertando para isso pela complicação que era de se fazer nexo causal de estados gripais. Então, pacificando essa questão, o vírus então começa a ser melhor decifrado quanto ao seu comportamento. Alguns fatos já são de reconhecimento tácito. Nós temos o hemisfério norte como campo de aprendizado. No hemisfério norte, basicamente, mundo oriental, mundo ocidental. Inicia-se no Oriente, na China. Quando, do início, um comportamento extremamente diferente de tudo que se via, iniciaram com os médicos notificando 8 óbitos em 8 de dezembro. Se tínhamos 8 óbitos em 8 de dezembro, hoje, sabendo a letalidade, é porque tínhamos já o vírus circulando em novembro e provavelmente outubro. Sabemos hoje que quando esse vírus inicia-se a sua circulação, num certo momento ele vira sustentável e faz um ângulo, uma subida muito rápida de casos. E essa subida muito rápida de casos, ela aciona em bloco os sistemas de saúde que todos os senhores aqui presentes tão bem conhecem. Conhecem a sua característica, seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu vou passar aqui alguns números, algumas impressões, algumas situações e algumas ações que nós tomamos até o presente momento e algumas que deveremos tomar nos próximos dias. Eu havia dialogado com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente do Senado sobre a questão orçamentária. Todos sabem que teremos, sim, impacto grande. Temos como característica recursos adicionais que ficaram com o relator basicamente para custeio, e é em cima desse apelo que fiz aos líderes e agradeço muito a posição do líder Jonathan Jesus. Tenho certeza que os demais líderes, sobre os conhecimentos e os números que o presidente Rodrigo Maia os passará, tenho certeza que esse assunto orçamento, a partir de hoje, nós já contamos que estamos com essa parte do orçamento liberada para podermos fazer os aportes. Está aqui o CONAS e o CONASEMS. Transmita tanto, está aqui o presidente Williams do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, e o Jurandir Frutuoso, que é do Conselho Nacional de Secretários Estaduais, que nós iremos fazer o repasse proporcional aos números de habitantes e às necessidades. Então, vamos lá. Então, hoje no mundo até agora, eu pedi para eles atualizarem ao máximo possível, mas esses números mudam muito, tanto os internacionais quanto os nacionais.
Mas se vocês perceberem, nós estamos ali, a letalidade trabalhando em 3,5, China 3,9, Europa 3,5, Oriente Médio 3,2, Américas o número é muito baixo de pacientes. Por isso, a partir do momento que você aumenta o número de casos, essa letalidade em quem já passou por ela, em torno de 3,5 é o que tem dado ali. Próximo. Aqui no mundo, esse painel de bolinha são países onde você já tem confirmado laboratorialmente. Ali tem um continente, que é o continente africano, que talvez por não terem sistemas de saúde com vigilâncias estruturadas, talvez por conta disso ainda não tenhamos ali um número extenso de países que tenham notificado. Quando a gente vê, por exemplo, Angola, que tem um trânsito muito intenso, não só com o Brasil, mas principalmente com Portugal, e não tem nenhum caso ali, tem trânsito europeu intenso dos países de língua portuguesa. Praticamente toda a América do Sul, América Central, Estados Unidos, próximo. E esse gráfico aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Como é que tem se comportado? Se tiver uma bolinha daquelas vermelhas, Gabriela, por favor. Se tivermos atenção, nós vamos notar nesse gráfico, não sei como é que funciona essa bolinha vermelha. Vai. Aqui. Ele não faz a bolinha vermelha. Ele só, quando eu aperto a bolinha vermelha, ele passa. Vamos lá, vamos sem. Dá um microfone sem fio, que daí eu não preciso da bolinha vermelha. Mas aqui, ó, quando a gente vê aqui no gráfico, a gente vê que os países vêm com uma curva horizontal quando eles estão nessa fase. Caso confirmado, caso com suspeito, caso confirmado. Quando começa a sustentação, o ângulo de inclinação da curva é abrupto. Ele vem, faz ângulos quase de 90 graus. Vamos ver esse aqui que é o da Itália. Ó. A Itália vem nesse amarelinho aqui. Ó, vem. Um belo dia ele faz um ângulo de 90 graus e faz uma grande ascensão. Ou seja, você tem um começo e uma espiral de casos. Essa espiral de casos leva inúmeras pessoas, daqueles que complicam, aos ambientes hospitalares. O vírus tem baixa letalidade para as pessoas. Vocês viram ali no começo. Essa letalidade de 3 não está computado aqui todos os casos que tiveram e que não foram sequer confirmados. A letalidade deve ser metade. Isso nós só saberemos no final, quando fizermos os exames de soro. Mas o vírus é extremamente duro e ele derruba o sistema de saúde. Se ele não tem uma letalidade individual elevada, ele tem uma letalidade ao sistema de saúde. Quanto mais alta, quanto mais agudo o ângulo, quanto mais alta essa espiral, mais pessoas ao mesmo tempo acionam o sistema de saúde. O que a gente percebeu até agora entre o mundo oriental e o mundo ocidental? O Japão tem conseguido fazer uma curva mais lenta, não um ângulo agudo. A China, nós não podemos considerar muito, porque se é verdade que a epidemia lá começou em novembro, em dezembro, eles não têm o retrato daquela época, porque não tinha teste, eles só começaram a testar em janeiro, eles só testaram o chamado terço final do surto epidêmico. Países em que a população tem um comportamento pessoal, como é o caso do Japão, não temos casas asilares, quem cuida dos idosos, o filho mais velho. Temos todos hoje um compromisso muito grande, e a gente faz aqui de brincadeira, como nós fizemos várias vezes, cumprimenta com o cotovelo, cumprimenta com a mão. No Japão eles já se cumprimentam respeitosamente à distância, aumentaram a distância. Levam as orientações e as recomendações, senador Confúcio, profundamente a sério.
e fazem um comportamento da disciplina oriental um mantra. China é um país que tem um governo central muito forte, que impôs aquele bloqueio. E depois nós temos um comportamento no mundo ocidental, onde nós vimos a Itália com muita dificuldade, com a espiral de casos, um país com muitos idosos. A mesma espiral que a gente vê na Suécia, mesma espiral que a gente vê na França, mesma espiral que a gente vê no Reino Unido. Passa o próximo. No caso dos Estados Unidos, como é um continente, eu fiz questão de colocar um continente aqui, porque os Estados Unidos, muito parecido com a situação do Brasil. Uma coisa é um país pequenininho, se analisar a Itália ou a Suécia. Outra coisa é você analisar um continente inteiro, que é o caso do Brasil. Nós teremos assimetrias enormes, portanto, nós não vamos poder chamar o Brasil está assim. Os Estados Unidos mostram. Nova York, uma curva aguda. Texas, uma curva aguda. Califórnia, uma curva aguda. Washington, uma curva aguda. Os demais estados vindo ainda naquela fase pré-curvas agudas. Então, isso pode acontecer em diferentes momentos, em diferentes unidades da Federação de Estados dos Estados Unidos. A mesma coisa que pode acontecer aqui. Nós não teremos uma receita de bolo para todo o Brasil. Nós teremos que ir analisando estado por estado e, às vezes, regiões do estado por estado. Próximo. Qual a representatividade desses números? A gente só vê a ponta. A gente só vê aqueles que tiveram o sintoma, tiveram o nexo causal, foram no sistema, fizeram o teste, fizeram o diagnóstico. Aqueles que não foram, aqueles que não tiveram acesso, aqueles que foram só portadores assintomáticos, aqueles que tiveram sintomas leves, eles passam por esse momento sem entrar nas estatísticas. E são a grande maioria dos casos. Isso implica em algumas discussões que são difíceis, e são difíceis para nós também no sistema de saúde. O Japão agora, na semana passada, teve a cerimônia da tocha olímpica. E nós estávamos muito atentos e eles fizeram e não tiveram a presença de crianças. Aí a gente fala, puxa, mas será que eles estão protegendo as crianças? Aí a gente discute fechamento de escola. O que eles perceberam? Quando você tem que deixar a criança com alguém, você fecha a escola, a criança é deixada com quem? Com os avós. E se ficam com os avós, quem é que a gente quer proteger? Os mais idosos. Então, fechar a aula vai colocar um dilema. É possível? Talvez seja necessário em algum momento, talvez se imponha. Sim, mas lembrar sempre que os idosos e os doentes crônicos são o objeto principal de proteção nessa crise onde você tem que fazer bom uso do sistema de saúde, bom uso dos kits de diagnósticos, bom uso dos aparelhos de respiração assistida. Aqui a classificação dos casos por unidade da federação. Então isso daqui também muda muito. A gente agora já teve um caso que, se não me disseram aqui, foi acho que na Bahia, aumentando lá na Bahia, aquele caso de Feira de Santana. Então aqui a gente tem todos os estados. Depois eu acho que tem um quadro melhor, porque aqui ficou muito apagado. Passo o próximo. Os confirmados, 19 em São Paulo, 8 no Rio, 2 na Bahia, 1 em Minas, 1 em Alagoas, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Distrito Federal, 1 no Espírito Santo. A faixa etária no início ela é enganosa, porque lembrem-se que todos esses pacientes vieram de viagem internacional. Nós não temos transmissão interna. Quem é que viaja para a Europa? Quem é que vai para esses países? São as pessoas de poder aquisitivo elevado, por isso o início dos diagnósticos na rede privada, como nós prevíamos. Segundo, a faixa etária de quem viaja, bem mais nova. Então está ali, ó. No Brasil, então, quer dizer que 41% dos casos é abaixo de 40 anos. Não, é que esse pessoal é o pessoal que viaja. Eles têm mais mobilidade. Então só temos um caso, então só teremos um caso acima de 69 anos? Não, esses são os que menos viajam. Sexo feminino ou masculino, as mulheres viajaram mais ou têm mais
contato, não sei, mas um pouco mais de mulheres. E as hospitalizações, 5. Uma no Distrito Federal, uma no Espírito Santo, uma na Bahia, no Rio, uma em São Paulo. Essa do Distrito Federal é um caso emblemático de como que nós vamos conduzir esse assunto com a sociedade brasileira. Se a paciente estava acompanhada do seu esposo numa viagem, volta, apresenta sintomatologia, num determinado momento vai na unidade de saúde, tem nexo causal, está gripada, é orientado o isolamento domiciliar, coleta-se o exame, o marido junto o tempo todo, orientado o isolamento, confirma-se o caso da paciente com várias comorbidades, várias doenças associadas, vai para o hospital e evolui para uma forma grave de pneumonia. E o marido se recusa a permanecer em isolamento, circula dentro do hospital, se recusa a fazer o exame, ao ponto de ter que se pedir ordem judicial. Se nós formos para esse quadro, com esse tipo de comportamento, será muito difícil não termos curvas de ângulo muito agudo. Entendamos que, no momento, nós temos que fazer aquilo que está ao alcance das mãos de cada um dos brasileiros. Lavem as mãos, se estiver gripado, se estiver resfriado, não visite pessoas idosas, não faça movimentos intempestivos em região, em direção a casas asilares, que nós temos muitas, coisas que no Oriente não tem, é hábito da família cuidar dos idosos, aqui nós temos muitos asilos, e na Itália os asilos foram o ponta que mais houve contaminação de casos. Vamos lá. Caso confirmado, 34. Descartamos 780 e temos 890. Quer dizer, estamos fazendo um número expressivo de exames, estamos rodando o número de exames, uma velocidade boa. Os negativos, aí vem influenza A, influenza B, rinovírus. Influenza A e B são os nossos 2 vírus mais comuns. O ano passado, de registros no SUS, algo em torno de 550 mil internações por estados gripais. Próximo. A transmissão local, só para a gente conceituar para vocês, ainda é possível relacionar o doente ao caso confirmado. É como nós estamos hoje. Ainda é possível saber que Antônio chegou, confirmou, tem um contato próximo com Maria, confirmou, tem o nexo. Eu consigo fazer o caminho do vírus. Quando passarmos para transmissão comunitária sustentada, a partir da 5ª geração de transmissão, ou seja, Antônio passou para Maria, que passou para Joana, que passou para Francisco, que passou para José. Mesmo que eu consegui fazer esse caminho para 5 pessoas, eu já falo, isso é uma transmissão sustentada. Ou identificação de pelo menos um resultado positivo na vigilância sentinela. O que é vigilância sentinela? Nós temos unidades de saúde que coletam secreções o ano inteiro, que é a base das vacinas, é a base para a gente saber que vírus que está circulando. Se a gente capta aleatoriamente, sem nexo nenhum, fizemos uma coleta no posto A e deu positivo para a corona, nós também já colocamos como transmissão local, porque nós identificamos esse vírus. Ou identificação de pelo menos casos internados por síndrome respiratória. Próximo. Os exames solicitados para influenza. Só para vocês verem, isso aqui é o nosso histórico por semana. Isso é o que a gente faz por influenza. O verdinho, olha quando começou o coronavírus. Então começou a testar muito mais, testamos muito mais pessoas para influenza e testamos muito para coronavírus. 6,3% dos exames para vírus respiratórios foram para corona. Só nesse espaçozinho de tempo. E um teste positivo de corona para cada 65 testadas. Isso no momento que a gente está em alta vigilância. Isso é importante para calcular o número de testes que nós teremos e em que momento falaremos, não iremos testar todo mundo.
Vamos testar por amostragem e vamos fazer o diagnóstico por nexo causal. Nós não vamos atravessar isso com cada indivíduo unitariamente fazendo o teste. Chega uma hora que isso não tem por que ser feito, não tem mais nenhum valor. A gente guarda os testes para os pacientes graves, para aqueles 20% que complicam, e vai fazendo por amostragem para os 80% que estão circulando. Próximo. Nós queremos ampliar de 1.500 para 6.700 postos de saúde no programa Saúde na Hora. Esse talvez seja um dos pontos mais fortes do nosso sistema. Nós temos uma capilaridade, nós estamos presentes desde a cidade pequenininha do Brasil até os maiores centros. Se 80% ou mais dos casos evolui muito bem, obrigado, com, sem remédio, com médico, sem médico, a porta de entrada será pela atenção primária. Para que eles confiem que a atenção primária está ali para recebê-los, a gente quer aumentar de 1.500, que são esses postos que ficam abertos em horário até 22 horas, para 6.700 postos. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou pedindo recurso, porque para fazer isso eu tenho um impacto de quase 1 bi. Depois nós temos 40 milhões de brasileiros só nessas daqui, principalmente cidades médias e grandes, onde as espirais podem ser maiores. Próximo. A criação do Conselho Interministerial para ações dos demais ministérios. Várias medidas são feitas por outros ministérios que não o da saúde. Ali nós discutimos questões, por exemplo, sistema prisional. Vocês viram na Itália algumas prisões entrando em estado de rebelião, presos subindo no teto. O Irã soltou todos os seus presidiários. Imagine a situação das nossas prisões com uma taxa de ocupação, de superlotação tão absurda como as temos. E a possibilidade de você haver choques. Então, há necessidade de ter um plano, há necessidade de dialogar com o judiciário, como é que serão prisões em flagrante, como que isso vai ser feito, como trabalhar essa população tão hiperconcentrada num local tão insalubre. Outros ministérios, como o Ministério da Defesa, questão de hospitais de campanha, todos esses temas que às vezes as pessoas falam assim, o Ministério não está se preparando. Não, nós estamos preparando para aqueles cenários que nós estamos vendo no hemisfério norte. Ainda sem respostas de como será o comportamento no hemisfério sul, mas nos preparando para cenários similares àqueles. Partindo do princípio que é um vírus e que vírus o mais importante é, temos sistemas imunológicos contra ele ou não? Então, se não temos, vamos torcer pelo comportamento, por tudo. O SUS tem pontos fortes, trabalhos feitos por inúmeras outras gestões. O Brasil é um dos países que tem a menor índice de tabagista do mundo, 9%. A China é altíssimo, a Europa é altíssima. O número de pacientes DPOCs, que são doença pulmonar obstrutiva crônica deles, é muito maior do que o nosso. Então, colheremos algum benefício dessa política construída ao longo de tantos anos. Somos um país tropical, nossas casas são mais abertas, são mais ventiladas. Colheremos algum benefício por sermos tropical, por não termos invernos tão rigorosos? São perguntas que ainda não sabemos, mas estamos não mais simulando o cenário A, B ou C. Estamos trabalhando com o cenário deles, principalmente do mundo ocidental, com esse comportamento mais ibérico que a gente vê na base comportamental brasileira. Isolamento domiciliar dos casos suspeitos e confirmados. Hoje eu assinei o como que disciplina o que é isolamento e o que é quarentena. Publica-se hoje à tarde ou amanhã de manhã, enfim. Porque é difícil. Eu me lembro aqui quando nós fomos fazer aquela discussão daquela lei que nós votamos, que o parlamento votou, e eu agradeci e volto a agradecer a todos por termos votado aquela lei antes da transferência dos brasileiros. Eu me lembro que teve um artigo que causou alguma preocupação com as pessoas, que era a obrigação de fazer o isolamento, testes e tratamentos. Esse indivíduo aqui de Brasília
Ele, alegando ser advogado, ele disse que, que isso não existia. Graças a essa votação é que houve a previsão legal para que a gente coletasse o exame dele, para proteger o direito individual dele, não pode prevalecer sobre o direito coletivo de toda uma cidade como Brasília. Então, disciplinar aquilo que a lei mandou que nós disciplinemos, nós agora já deixaremos claros para os secretários que serão aqueles que na ponta, os governadores, poderão fazer uso dessas medidas. Uso de equipamento de proteção individual para contatos e profissionais de saúde. Nós conseguimos adquirir aproximadamente 20 milhões de máscaras cirúrgicas. Num mundo que não consegue, não existe hoje. As licitações dos hospitais estão dando vazias. Este navio foi o último que conseguiu sair lá da China com máscaras. Nós gastávamos 11 centavos no preço unitário, deputado Zacarias, por uma descartável. Compramos por R$2 a unitária. Uma variação de 1.800%. Isso que nós questionamos com a Organização Mundial de Saúde. Ela tinha que estar preocupada em como arbitrar estoques. O hemisfério norte dos países ricos compraram os estoques, se estocaram, e nós estamos entrando no nosso período de inverno com os estoques baixos. Aquela história de que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E o Brasil chamando o mundo para prestar atenção em solidariedade e alguém arbitrar. Mas compramos 4 milhões de máscaras N95, que são somente para aqueles que entram em contato direto, CTI, pessoal que está na linha de frente. Protejam os médicos e os enfermeiros. A gente percebe nesses países que esses profissionais são aqueles mais acometidos, é o pessoal da linha de frente. E os políticos estão ali no ranking elevado de profissões com contaminação. A cadeia de comando de muitos países afeta. Você perdeu o secretário, perdeu o ministro, perdeu o parlamento. E isso vem acontecendo em países. Portanto, acho muito correto que vocês disciplinem um pouco mais a presença e a circulação de pessoas e tomem medidas aqui dentro, medidas importantes de controle. Sabe, acho que todo mundo aqui, cada fileira dessa tem que ter álcool gel, tem que parar mesmo com esse negócio de abraçar, cumprimentar. Tenho dó do pessoal que vai ser candidato a vereador e prefeito agora, que está fazendo pré-campanha, mas vai ser uma campanha, até certo ponto, uma pré-campanha, né, bem diferente. Comunicação e sensibilização da rede de saúde pública e privada, identificação e notificação dos casos. Aqui eu quero fazer um parêntese. A nossa vigilância em saúde, firmado até agora, assim como os outros, tirando algum ponto fora da curva, e aqui alguns locais precisam ficar mais antenados, mas a nossa vigilância funcionou muito bem. Fomos os primeiros, os nossos especialistas, em falar, é uma pandemia. É uma pandemia. Se tivesse feito isso antes, a gente não precisaria ficar procurando, colocando os meus médicos para falar, mas que avião que você entrou? Em qual voo que você estava? E vinha gente daqui, vinha gente de lá? Não. Hoje, tecnicamente, o que muda? Qualquer pessoa, de qualquer voo, que chegue dentro do Brasil, hoje, tecnicamente, você fala, olha, se tiver febre, tosse ou gripe, procure uma unidade de saúde que pode ser coronavírus. Lógico que os países que estão com a espiral maior, eles vão aumentar ainda mais a preocupação do profissional, do médico. Mas ele não pode mais deixar de pensar nessa possibilidade. Ele passa a esse conceito. Algo que nós chamamos a atenção há 2, 3 semanas atrás, que nós queríamos uma modelagem mais simplificada. Mas se nós, dizia a Organização Mundial de Saúde, mas se nós fizermos isso, significa que não vão tomar medidas de prevenção. Ora, aí é que vão tomar medidas maiores de prevenção, creio eu. Mais informação qualificada que isso eu não consigo ver. Orientação para automonitoramento das pessoas que tiveram contato próximo com caso confirmado, estão assintomáticas, isso nós fizemos para todos.
Pacientes com sintomas procurar primeiramente os postos de saúde em vez dos serviços de urgência e emergência ou hospitais. 90% são casos leves. Procure a unidade de saúde. Por isso que eu peço o recurso que é para a gente, a partir de semana que vem, tá com os postos irem gradativamente ficando abertos, que daí a população sabe. Olha, eu tenho esse posto aqui que está aberto das 6 da manhã até as 10 da noite. Eu estou tranquilo, eu posso procurar. A grande maioria, caso leve, 90%. Reforço das atenções, ampliação de saúde na hora. Nós vamos fazer o chamamento de 5 mil médicos, que eles vão para a atenção básica. Isso melhora, acho que melhora, aumenta um pouco a força de trabalho. Nós já fizemos o contrato e assinamos para 1.000 leitos de CTI, que nós vamos ficar como nosso regulador. Nós não vamos mandar isso para o estado A, B ou C. O estado A, B ou C, nós orientamos todos os secretários de saúde. Organizem as suas redes hospitalares. O momento é de rever os planos de contingência. Tem estado que pegou, fez um Ctrl-V, Ctrl-C do que foi feito no H1N1. Olhem, é momento de discutir qual é a conveniência de cirurgia eletiva. Eu dou sempre o exemplo da cirurgia bariátrica, senador Confúcio. O cidadão que vai fazer uma bariátrica agora, eletiva, e vai entrar naquela fase de emagrecimento 20 quilos, 15 quilos, 30 quilos, num mês, 2 meses, 3 meses, ele vai passar o período de maior catabolismo no momento inoportuno. Então, que olhem a conveniência do risco-benefício, né? Mulher que não fez, sei lá, uma cirurgia estética, plástica, entre fazer agora e fazer daqui a uns meses, administre, pode ser que até o resultado possa ser melhor para ela e para todo o sistema. Então, pensem. Critérios de admissão e permanência em leitos de CTI. Esses leitos são preciosos. Estejam preparados, porque se tiver uma espiral de casos, pode ser necessário e você tem que sofrer aquele ataque que o sistema italiano recebeu. Os grandes eventos, responsabilidade dos estados, criação de comitê de especialistas. Nós criamos aqui o comitê ad hoc. Nós estamos hoje com todas as sociedades de medicina interna, de infecção, todos os maiores especialistas brasileiros. Hoje, um grupo de enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem, Epidemiologia, Adolfo Lutz, Fiocruz, todos hoje são membros ad hoc do nosso comitê de urgências e emergências. E nós podemos acioná-los a qualquer momento. O protocolo de atendimento, de medicação. Tem muita gente que fala assim, não, eu ouvi falar que lá na China tira o soro de um, passa o soro para outro. Eu tenho essa notícia. Nós temos os especialistas, mandamos para eles, o que vocês acham? Nos deem. Quais são as armas que vocês querem, que vocês validam? Quais que vocês querem estudar um pouco mais? Quais serão os núcleos de pesquisa? Isso tudo já está organizado e já está funcionando. Já fizemos com os brasileiros. E ontem, acho que Rô estava junto, daqui não sei mais quem estava, mas a Rô estava. Fizemos com toda a América. Trouxemos todas as sociedades da América Latina, dos Estados Unidos, da América Central. Fizemos com todos, nós vamos padronizar a conduta médico-científica nas Américas. E o Brasil está hoje coordenando esse trabalho. Assim como a Fiocruz fez a capacitação de todos os laboratórios fora do Brasil, nós queremos fazer todos os estados, até o dia 18 de março, todas as unidades da federação estarão aptas com equipamento, com kit pronto para fazer o estado dentro do seu estado. Acabou, não vai ter mais, vou mandar a amostra para lá ou para cá. Talvez uma primeira, segunda para a gente fazer a certificação de qualidade, mas todos com o mesmo padrão. Isso tudo já foi adquirido, equipamento, já foi adquirido os kits. Próximo. O contato social, principalmente doença crônica. Esse é o grupo que a gente quer preservar. O maior grupo de risco são os nossos idosos e os doentes crônicos. Esses são aqueles que eu peço para que todos os parlamentares e a imprensa, esse é o grupo que a gente quer super proteger. Porque quando os jovens chegam num determinado ponto, que todos eles já têm imunidade, o vírus não consegue mais pular de pessoa a pessoa, aí cai o número de casos. Quanto menos pessoas
com doenças crônicas e idosos nós tivermos, menos utilizaremos os nossos sistemas hospitalares. Estimular o trabalho em horários alternativos, escalas, reuniões virtuais. Aliás, as audiências que os deputados têm solicitado com prefeitos, vereadores que têm que viajar até aqui, essa semana eu já vou disponibilizar por vídeo, vocês podem fazer com eles à distância, lá da prefeitura, eu vou conversar com todos eles, com horário marcado, bonitinho, igual eu atendo fisicamente, acho que vai ficar melhor, porque vai economizar muita passagem. Disciplinar atestados médicos e faltas no trabalho. Isso é algo que eu tenho pedido aqui para a comissão externa, eu acho que talvez vocês vão ter que pensar, porque eu mandar uma pessoa que teve gripe, voltar lá no posto de saúde para pegar um papel para levar no RH, eu vou mandar mais gente na unidade de saúde já sobrecarregada para entrar numa fila para pedir para um médico um papel para levar não sei aonde. Então, como que vai disciplinar isso, já que tem leis que disciplinam a falta ao trabalho? Então, talvez isso seja algo que vocês precisassem ver como é que fariam para que a gente pudesse ter um formato legal e rápido de fazer isso, que não implicasse obrigatoriamente naquele papel carimbado com o número do CID. Nós vamos antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Volto a dizer, o nosso sistema a vacina da gripe do Brasil é um dos maiores do mundo. O ano passado, sem saber de coronavírus, nós fizemos um contrato, pela primeira vez um contrato, Ministério da Saúde e Butantan. Antes era uma encomenda verbal. Esse contrato nós colocamos 75 milhões de doses. Tínhamos 64 no ano passado, aumentamos 11 milhões para esse ano. Há alguns anos, o Brasil usava as mesmas cepas repetidas vezes. Nós encomendamos com as cepas atuais do ano passado. Por isso, coletamos mais amostragem no ano passado para atualizar a nossa vacina. Então, esta vacina vem com as cepas mais frequentes que levaram a acometimento de gripes e internações do nosso país do ano passado. E nós vamos fazer 75 milhões de doses. Normalmente, começávamos por gestantes e crianças. Talvez ainda como reflexo do H1N1, que pegava muito gestante e jovens. Iniciaremos pelos idosos, pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde, para segurar essa linha de frente. Aí depois passaremos para as outras autoridades, forças de segurança, professores, enfim, outras áreas. Nós faremos do site do Ministério da Saúde, e eu peço também, quem quiser ajudar, é uma ajuda tranquila, a quantidade de fake news é muito grande. Quando a gente abre lá o Google, a página do Ministério da Saúde está sendo a página mais acessada para a busca de informações. Lá nós colocamos todas essas tábuas mundiais, número de casos, unidade de federação, recomendações. Então, quanto mais a gente acessa a página coronavírus, mais ela aparece lá de trend topic lá no Google, mais as pessoas vão ganhando a fonte que a gente procura retratar ali o que é falso, o que é fake, o que é verdade, o que não é verdade. Próximo. A gestão, o nosso comitê de emergência, aqui a imagem do pessoal quando foi a capacitação internacional, as telereuniões, as videoconferências. Eu aqui de público agradeço ao Marcos Quito, enfermeiro do Ministério da Saúde, e à doutora Rô, que foram ambos até Wuhan, naquele grupo que foi lá trazer aquelas pessoas, e que ao retornar permaneceram em quarentena por 14 dias. Muito obrigado, Rô. O Brasil lhe agradece. A Rô é da China, é chinesa, e foi uma guerreira para a gente, tá bom? Acho que é isso. Próximo, é isso aí. Então, essa é a situação atual, é onde a gente está. Nós estamos na fase de recomendações, muito atento para as questões de flutuação. De recomendações, podemos passar a determinações, vamos andando de acordo com como que as coisas vão se dando aqui. Quero agradecer mais uma vez à Comissão de Saúde, à Frente Parlamentar, essa comissão externa que já se reuniu comigo na semana passada por 2 ou 3 vezes, está sendo par e passo acompanhando. Vou convidar um membro do Legislativo para poder fazer parte de um comitê das despesas, das tomadas de decisão. É muito ruim tomar essas decisões de gastos inesperados
de uma maneira autocrática sozinho. Então, na segunda-feira eu irei ao TCU, vou pedir ao presidente José Múcio que destaque uma pessoa, um do Legislativo, vamos ver se a gente consegue para essas tomadas, onde a gente eventualmente tenha que passar pelas questões de licitações que funcionam muito bem. Essa foi a coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, onde o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu todas as orientações após a OMS declarar pandemia de coronavírus. A gente vai acompanhar todos os detalhes ao longo da nossa programação. Ele disse quais são as medidas tomadas pelo país a partir de agora, quais são as ações que estão em andamento e o que cada estado deverá fazer, né? Uma das recomendações, ele disse que viajante com sintoma será considerado suspeito de coronavírus. Então, esses e outros detalhes ao longo da nossa programação, porque a gente